Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Olá, amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Estamos de volta. Eu sou Oséias, comigo aqui nos comentários os companheiros Maciel e Cristalino. Dando sequência aqui ao nosso estudo da obra Pão Nosso. Capítulo 18 da obra Pão Nosso tem o título Provas de Fogo. E o versículo pensado por Emmanuel diz assim: E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Emmanuel comenta: A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Olá, meus irmãos, eu sou Cristalino e é uma grande alegria estarmos juntos, aprendendo, estudando, refletindo acerca do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que é o roteiro das almas para a iluminação de cada um de nós. E aqui, a proposta da Epístola de Paulo aos Coríntios, nos comentários de Emmanuel, na prova de fogo. E aí, nós lembramos de João o Batista, aquele que batizava. João, ele falava que ele batizava com a água, mas viria aquele que batiza com o fogo, dando a ideia que a água limpa, a água lava, mas o fogo queima. E o próprio João falava que a árvore que não produzisse frutos, ela deveria ser cortada e lançada no fogo. E nós sempre tivemos a ideia do Antigo Testamento, do fogo do inferno, do fogo eterno. E a doutrina espírita veio trazer luz sobre isso, veio trazer esclarecimento, mostrando que o fogo eterno é a justiça, é o fogo de Deus que purifica, que ele sempre vai existir, mas que nós não iremos ficar presos no fogo eternamente. O fogo da justiça, o fogo de Deus, o fogo da renovação, o fogo da transformação, sempre vai existir. E sempre que nós desafiarmos, sempre que nós desrespeitarmos a lei divina, desobedecendo a lei divina, nós estaremos sujeitos a esse fogo renovador e purificador. E assim vai acontecer com as nossas obras também. Todas as nossas obras que forem viáveis, de conformidade com as leis divinas, elas passando pelo fogo purificador, elas sobreviverão, elas terão continuidade. Então é nesse sentido que nós vamos olhar com carinho para essa passagem de hoje. Olá, amigos, que alegria estarmos juntos novamente. Aqui Marcial. O tema de hoje tem muito a ver, tem tudo a ver com a realidade do nosso planeta. Planeta de provas e expiações. Lembrando que na classificação kardeciana, nós estamos no segundo nível dos planetas. Nós temos ainda alguns 3 ou 4 níveis para evoluirmos, mas temos que estar com o pé fincado na realidade que nós temos. E nós somos muito engraçados. Inúmeras vezes nós questionamos quando Deus nos coloca à prova, quando Deus nos coloca as dificuldades, as lutas que nós temos no dia a dia, que são as nossas provas de fogo. Vocês já repararam quando uma pessoa vai te oferecer um determinado produto? Ela normalmente te mostra que esse produto ele resiste ao extremo negativo e ao extremo positivo. Ou seja, resiste à água, resiste ao gelo e resiste ao fogo. Quantas e quantas vezes nós vimos
anúncios de produtos maravilhosos que são resistentes a altas temperaturas. Ou seja, nós, para a nossa vida material, a gente aceita isso como algo normal, algo que tem que existir para que nós consigamos acreditar naquele produto que nos está sendo vendido. Nós também passamos por essas provas. Nós necessitamos dessas provas. Em alguns outros momentos, algumas outras passagens, a gente já relembrou isso. O estudante, quando ele está na sala de aula, o momento que ele mais necessita, que ele mais sonha, é chegar ao momento da prova, ele ser provado, ele tirar a nota máxima que ele possa tirar ali naquela prova, para ele passar para uma outra etapa, para ele passar para um outro nível. E nós acabamos questionando isso da lei divina. A lei divina é assim mesmo. Ela nos traz provas, ela nos traz oportunidade de mostrarmos o quanto que nós já aprendemos. E é justamente nessa dificuldade que a vida nos apresenta, é que nós temos condições de dizer assim para nosso Pai: Deus, eu já estou pronto, me dê uma nova prova, eu quero ir para frente, eu quero passar para um outro estágio. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. Nós gostaríamos de voltar nessa mesma epístola de Paulo aos Coríntios, nesse mesmo capítulo 3, no versículo 8, onde Paulo fala: mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O galardão é o salário, é o prêmio, né, que a pessoa vai receber segundo o seu trabalho. E a gente lembra Jesus: a cada um segundo as suas obras. Então, cada um de nós, tendo Jesus como guia e modelo, vamos responder, cada um vai responder pela sua obra. Se essa obra, isso vai vir a público. Às vezes a gente fica querendo fazer uma coisa diante dos homens e uma outra coisa escondida dos homens. Muitas vezes nós nos preocupamos com a opinião pública, mas chegará um tempo. Esse tempo pode ser nessa encarnação, pode ser no momento da desencarnação, pode ser no plano espiritual, que as nossas obras virão à tona, ao conhecimento de todos. Então nós vamos arcar com as consequências, passaremos pelo fogo, por fogo da verdade, o fogo de trazer à tona para o conhecimento de todos, para o conhecimento de Jesus, para o nosso conhecimento, para saber a verdade. Porque uma obra, para ser verdadeira, em sintonia com o Cristo, é uma obra que traz o benefício para a coletividade, para todos. Não é a obra para o benefício próprio, do egoísmo, do orgulho. É o que nós muitas vezes, durante muitos séculos, durante muitos milênios, nós temos trabalhado. Em benefício próprio. Até quando vamos ajudar o outro, é pensando no benefício próprio. De a imagem de bom, de caridoso, de justo, de honesto. E às escondidas trabalhamos de maneira diferente. Então o fogo purificador, nesse sentido, de trazer a verdade à tona, a nossa essência à tona. Então, estando em sintonia com os benfeitores, estando em sintonia com Jesus, nós vamos edificar obras que possam ser provadas pelo fogo da verdade e da transformação. Tem um ditado que é muito utilizado, eu pelo menos já ouvi muitas vezes no meu ambiente de trabalho. Era um líder nosso, né, um coordenador, um gerente regional do local onde eu trabalho, que sempre dizia: se você não pode contar para todo mundo o que você fez, não faça e nem deixe que outros façam. Essa palavra, simples, mas ela resume uma verdade muito grande. Ou seja, você só pode fazer aquilo que de fato você tem a condição de bancar. E o que nós cristãos devemos ter condições de bancar? É o trabalho feito
tendo como base, como escopo, Jesus Cristo. E o que é a base do trabalho feito com Jesus Cristo? É o amor feito, é o trabalho realizado com amor, é o trabalho sincero, é o trabalho honesto, é o trabalho que tem estrutura, que tem robustez, que vai resistir a esses testes que são as expiações, são as provas, são os momentos em que nós somos colocados frente a frente com o nosso inimigo e nós temos que garantir firmemente esse trabalho com Jesus Cristo. Esse trabalho que nós havíamos dito até mesmo no capítulo anterior que estudávamos dessa mesma obra, em que nós fomos chamados a realizar tudo tendo como base Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, no momento em que nós tivermos essa firmeza, essa definição clara, única, de realização do bem, de realização das coisas de acordo com o ensinamento do nosso irmão maior, que foi Jesus Cristo, nós estaremos, de fato, ajudando a evolução do planeta, a evolução do universo, mas principalmente ajudando a nossa própria evolução. Porque o amar ao próximo como a ti mesmo, ele nos dá essa obrigação. Você tem que se amar. Você tem que realmente desenvolver esse amor dentro de você para que você consiga espalhar pelos 4 cantos. Então, cada discípulo, mais uma vez nos reportando ao que Cristalino acabou de comentar, é responsável por essa obra. Eu não tenho como transferir essa responsabilidade para o outro. Eu não tenho como fazer com que o trabalho de evolução para meu próprio ser seja desenvolvido por outra pessoa. Nós temos que ter consciência de que todos nós contribuímos para a evolução da sociedade. Todos nós contribuímos para a evolução da humanidade. Mas esse trabalho é individual. Só eu é que tenho responsabilidade sobre ele. Eu não tenho como transferir isso. E esse fogo que vai queimar durante o tempo inteiro da minha existência, ele está escrito lá dentro da minha consciência, que são as leis divinas. Ela vai queimar lá no meu coração, na minha mente, lá no meu interior. Emmanuel finaliza o seu comentário dizendo: o aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre, mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Então, Emmanuel, com muita propriedade, nos traz nesse fechamento a essência do versículo. Que todos nós, quando decidimos abraçar a causa do Cristo, os ensinamentos do Cristo, o Cristo como modelo e guia das nossas vidas, nós, em determinado momento, vamos enfrentar uma provação, um desafio, uma prova, um teste, onde nós teremos a oportunidade de dar o nosso testemunho, pois assim aconteceu com todos os seus seguidores ao longo desses 2 milênios, e assim aconteceu com o nosso Mestre, porque ele não falou, faça como eu falo, não, ele falou, faça como eu faço. Ele deu o seu testemunho, ele se adentrou na vida de encarnado na manjedoura e terminou aonde? Numa cruz. Então muitas vezes nós queremos privilégios como cristãos, porque já fizemos muito, porque seguimos Jesus. Não,
nós devemos dar o nosso testemunho. E aquele, quanto mais evoluído for, quanto mais mérito tem, mais testemunhos dá. E assim nós podemos prestar atenção nos grandes ícones da humanidade, nos grandes ícones do cristianismo, que enfrentaram dores, enfrentaram dificuldades, enfrentaram desafios. Então nós, como seguidores do Cristo, deveremos passar por essas provas de fogo também. Esse exemplo, Cristal, que você nos trouxe, relembrando, né, desse momento especial que foi que é a questão de você buscar essa prova, nós mais uma vez temos em Jesus Cristo o exemplo máximo disso daí. Porque quando a gente admira alguém, a gente fala do caráter dela, a gente fala da paz que ela transmite, a gente fala da paciência, a gente fala da fé que essa pessoa demonstra ter. Jesus Cristo é a expressão máxima de todas essas características. E essas características não são características que você encontra em qualquer um. São pessoas que já atingiram um nível de consciência superior. Inúmeras vezes você vai encontrar pessoas abastadas materialmente, mas que não demonstram nada disso. Não tem nada desse tipo de conquista espiritual. Outras vezes você vai encontrar pessoas na mais absoluta miséria, mas quando você começa a conversar com elas, você percebe o amor que ela tem no seu coração, a fé que ela tem na vida, a esperança de uma condição melhor. Ou seja, Jesus Cristo é o exemplo máximo de todas essas conquistas. Quem é que pode duvidar dessas conquistas dele? Ele poderia ter mandado outros seres para poder trazer a sua mensagem? Poderia, claro que poderia. Mas no momento especial, que era um momento que você estaria mudando a história do planeta, a história da humanidade, ele disse: eu mesmo que vou fazer. Eu mesmo é que quero dar o exemplo. Eu mesmo é que quero mostrar que é possível fazer. E assim também nós temos que nos colocar diante da vida. Nós queremos o tempo inteiro sermos pessoas melhores. Nós queremos o tempo inteiro ser pessoas com mais fé, com mais esperança, com mais amor no nosso dia a dia, não só na prática do dia a dia, mas o que nós sentimos de fato. E como é que a gente prova, que a gente demonstra que isso está acontecendo, que a gente já conquistou, que a gente já teve esta conquista de vida eterna, porque isso aqui, essa conquista não é só para aqui, para esse momento. Em qualquer lugar em que você estiver, esse vai ser seu advogado, assim dizia Chico Xavier. E como é que a gente consegue comprovar? É justamente nas provas de fogo que a vida nos oferece. Nos momentos em que você é colocado diante das dificuldades maiores, é que você não pode cair, como disse o texto lá em cima, nos degraus da miséria, da ruína, da decadência. É no serviço do Cristo verdadeiro, no amor, é que nós conseguiremos, de fato, vencer as provas de fogo que a vida nos oferece. Muito bem, pessoal. Chegamos assim ao final de mais um programa, agradecendo sua audiência, sua companhia. Muito obrigado e muita paz a todos.